Ok, já de volta com o debate democrático aqui pela sua TV Sinal Verde, Caxias, Canal 3. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua paciência, né, até as 2 horas. Eu vou citar aqui, olha só a notícia aqui. O Lula, ontem, inclusive, ex-presidente Lula, ele participou das comemorações alusivas ao Dia do Trabalhador. E foi lá no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, um evento organizado pela Central Única dos Trabalhadores. E lá, ele citou, fez uma citação lá, impressionante lá, porque ele está sofrendo várias denúncias, né? Ou pelo menos estão levantando questionamentos sobre o mandato dele e a Veja, a Época também, que são revistas nacionais, estão dizendo que o Lula sabia, não sei o que e tal. Aí ontem ele fez uma declaração dizendo que se você pegar 10 jornalistas da Veja e da Época e enfiarem um dentro do outro, não dá 10% da honestidade dele. Ele falou desse jeito. Esse assunto repercutiu assim. E o que acontece? Depois de algumas declarações, inclusive dizendo, o ex-presidente Lula disse que vai percorrer o Brasil para conversar com os trabalhadores, enfim, vai fazer um grande mutirão pelo país, reunindo com as lideranças políticas. Por quê? Porque já há nos bastidores aí a possibilidade de que ele seja o candidato do PT para a presidência da República em 2018. Ou seja, o ex-presidente Lula, inclusive, está malhando agora pra caramba, né? Na internet está circulando muitos vídeos. Vou pegar, inclusive vou exibir um aqui, próximo sábado, ele malhando aí. Porque estão dizendo que ele está se preparando já, fisicamente, para esse mutirão aí que vai ocorrer pelo Brasil, depois da recuperação aí do câncer, né? E o que fizeram? A oposição, para tentar barrar ou minar essa tentativa de candidatura, o que a oposição ao governo do PT está fazendo no momento? Está pressionando para que seja criada uma CPI do BNDES para responsabilizar Lula por alguns empréstimos feitos por essa instituição bancária na época do seu governo. Seja, investimentos dentro e fora do país. Então, estão tentando minar essa possibilidade de candidatura do ex-presidente Lula. Então, vem chumbo grosso por aí. Os próximos capítulos a gente vai acompanhar, porque a briga é grande. É briga de cachorro grande, como a gente costuma dizer por aqui. Então, e o que diz? Eu vou citar teve outro, o Eduardo Cunha também se manifestou sobre uma declaração da presidente Dilma Rousseff, né? Mas agora a gente vai acompanhar que no início desta semana ocorreram manifestações aqui em Caxias sobre, principalmente dos educadores, um número pequeno de educadores, mas eles foram às ruas se manifestar contra o projeto de terceirização. E aí você vai acompanhar os detalhes agora na reportagem. A paralisação desta quinta-feira na educação do município e estado aderiu à ação em todo o país. Não houve aula nas escolas públicas de Caxias. Sindicatos da categoria se reuniram em frente à prefeitura, com faixas e carros de som, se manifestaram, dentre outros itens, contrários à terceirização do serviço público e também ao fim do concurso. E aqui em Caxias, escolas municipais e estadual, o Sintrap com o Simproecema, se uniram aqui para fazer esse movimento hoje, né, para a paralisação das escolas e manifestação. E a nossa luta é em favor da melhoria da educação, da aprovação do Plano Nacional de Educação e nós estamos nos manifestando também contra a terceirização. A adesão dos professores, como vocês estão vendo aí, é mínima, né? Infelizmente. A gente está reivindicando 1/3 da jornada fora da sala de aula. O movimento foi considerado pequeno, aproximadamente 50 pessoas. A educação ela acontece com o trabalho direto com o aluno. Professores não quiseram gravar entrevista.
Na manhã da paralisação, os representantes da educação do município e estado não foram encontrados para falar sobre o assunto. E cá para nós, eu sinceramente, eu defendo que os conselhos escolares funcionem de verdade, defendo que os pais devam participar mais das reuniões escolares, porque eu lhe digo sinceramente, ou a gente toma as rédeas da situação, eu falo como pai, como professor mesmo, né? A gente precisa reivindicar o melhor salário, nós precisamos buscar a melhoria da estrutura escolar, precisamos fazer isso. Os pais precisam participar mais da vida escolar do seu filho. Inclusive, eu vou até citar um exemplo aqui, antes você podia, inclusive, reprovar o aluno. Você podia reprovar o aluno que não desempenhasse bem a sua atividade. Hoje, isso aí, se o aluno tirar até uma notinha um pouco baixa, pelo baixo rendimento dele, por quê? Porque ele saiu, porque ele não chegou na aula, porque ele faltou às aulas, porque ele não prestou muita atenção, porque ele ficou bagunçando em sala, por falta de educação de casa para a escola, né? Ou seja, que deveria vir de casa para a escola. Aí o professor, no final, só um exemplo, né? Dá uma nota baixa. No dia seguinte, o pai está lá, né? Ele vai todo armado de espírito para questionar o professor, né? Por que ele tirou essa nota? Ou então, por que o professor falou alto com o seu filho? Por que isso, por que aquilo? Mas não participa da vida do aluno. Não vai lá dizer que a autoridade da sala de aula é do professor. Atenção, nós não estamos aqui confundindo as coisas. O professor sempre vai ser a autoridade em sala. Mas a forma de ensinar hoje também mudou. E aí é uma tarefa dos professores também. E eu estava estudando esse assunto, inclusive é uma situação muito grave que nós vivemos hoje no país, do ponto de vista do entendimento do que é fazer educação. Inclusive, dizem que o pensamento educacional mudou. Os estudos mais recentes dizem que aquele conhecimento que era linear de antes, ele mudou. O aluno de hoje, quando algumas pessoas dizem, o aluno de hoje não é igual ao de ontem. Claro, é óbvio. Se fosse, nós não tínhamos evoluído. É preciso ser diferente. Acontece que nós estamos fazendo uma educação para alunos de hoje com a cabeça da década de 80. E aí nós queremos implantar, os valores mudaram. Só que um detalhe, claro que a gente não vai também na onda, só porque mudou, a gente tem que saber o que é certo e o que é errado, claro. Mas a forma de ensinar, o professor não é mais aquele não é mais o autoritário. Veja bem, estou falando que o professor é a autoridade em sala de aula. Ele sempre vai ser. Mas o professor não é mais aquele autoritário. Aquele que diz e o aluno faz, obedece, somente. Eu falo isso do ponto de vista de conteúdo. Né? O que você tinha antes, o professor aqui sabe tudo. Ele ficava na frente aqui dos alunos e despejava. Quase 50 minutos. E o aluno não sabe. O professor era o que sabia tudo e o aluno era o que não sabia nada. Hoje, as coisas mudaram. Porque, só para você ter uma ideia, o conteúdo que o professor leva para a sala de aula, o aluno, se ele for um aluno que acessa bastante a internet, tudo vai estar lá. Hoje, os conhecimentos do professor estão todos na internet. Agora, o conceito de educador mudou. O professor, agora ele é um educador. Ele é o que provoca o aluno. Agora, se você vai para a sala de aula, dá uma aula no modelo antigo, achando que só você sabe, que o aluno não sabe de nada, sinto muito, o professor que está fazendo isso, ele está equivocadíssimo. Não sou eu que digo, não. Eu estou falando isso baseado em
estudiosos que estão falando sobre o assunto, como Edgar Morin, Mário Sérgio Cortella, Viviane Mosé. São educadores que pensam a educação no país na atualidade. Então, eu que quero ser educador, a minha pretensão é essa. Estou trabalhando para isso, estou estudando para isso. Então, a gente fica refletindo sobre essas situações e percebendo também que o modelo de educação, o modo de fazer, o modus operandi do educador não está acompanhando a evolução. Muitos professores, só para você ter uma ideia, não sabe nem projetar o seu conteúdo no data show. Não sabe, ou porque não tem também o data show, tem isso também. Muitas escolas nem tem data show, às vezes. Ou muitas vezes não sabe operar o computador. Às vezes por uma resistência mesmo, não culpo os professores, mas por uma resistência. E aí a gente precisa também entender que a sociedade atual, o aluno hoje está com o tablet na mão, está com o celular aqui, ele acessa todas as informações pela internet. E por que nós não utilizamos essas ferramentas no processo educacional? Eu percebo, inclusive, muitos professores descartando a ideia de usar a tecnologia na hora de educar, que eu acho que é um erro. Ou a gente adere, transforma essa excitação, porque o aluno tem uma verdadeira tara pela internet. E aí, você pode usar esse artifício para linkar o aluno na sala de aula. Acontece que, para fazer isso, você tem que ter as habilidades, né, que não é fácil de conseguir. Precisa muito estudo, muita atualização, né? E a gente tem um professor hoje que recebe mal, precisa ganhar melhor para poder fazer isso também, para poder ter o mínimo de tempo de planejar sua aula, de imaginar o que vai ser interessante para o aluno. Professor que ele tem dificuldade em planejar sua aula, porque ele está preocupado com a qualidade de vida dos seus filhos lá, tem que dar uma boa educação para o seu filho, uma boa vida, mas esbarra também na questão salarial. Nós temos um professor que não vai buscar a qualificação porque não tem como bancar, ou às vezes o município precisa fazer isso com mais frequência e faz com menos frequência. Então a gente tem que lidar com essa realidade que é complexa demais, que está no campo da educação. E aí nós estamos numa encruzilhada. É preciso que quem faz a gestão da educação imagine toda essa complexidade e que, inclusive, eu quero só para finalizar essa ideia da educação aqui, citar uma frase de um grande educador brasileiro. Ele faleceu agora recente, eu esqueci, agora me fugiu o nome do autor, do escritor, mas ele dizia o seguinte, de que, eu vou lembrar até o final do programa, mas ele falava que a escola está muito distante da realidade do aluno. A violência está acontecendo ali do lado da escola e você vai querer falar da Grécia Antiga, não sei o quê, tá? Você acha que isso vai servir para a vida do aluno? Por que você não traz esse assunto para dentro da escola, discute e aos poucos também vai inserindo esse conteúdo? Os alunos precisam falar, precisam também ser inseridos no debate. A vida dele ele corre um risco de casa para a escola. E por que esse assunto não entra na sala de aula? Tudo bem, a aula é curta, né? 50 minutos, mas vamos lá. Temos que também discutir a realidade que a gente vive. Porque senão vamos ficar falando para o tempo e as coisas não andam também. E a gente não... Se a comunidade não entende a realidade na qual ela vive, fica difícil também, né? Então, eu vou lembrar o nome do educador. Até daqui a pouquinho eu pesquiso aqui. No próximo bloco eu digo o nome dele. Nós vamos acompanhar agora, atenção, o IFP está com vagas para educadores. São vagas abertas para o Pronatec. Você vai entender de que forma, até quando você pode fazer aí a sua
Você que é educador e quer também ingressar lá no IFP, você vai entender agora na reportagem. Roda aí. As inscrições são para professores do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec no IFMA Campus Caxias. Nos cursos de agronegócio, na modalidade subsequente, é um curso onde os alunos que já concluíram o ensino médio se inscreveram através do Sisutec e estão aqui no campus para fazerem a parte técnica, e a modalidade concomitante, o curso de informática. São alunos que estão cursando ensino médio em escolas da rede estadual e vêm aqui para o IFMA Campus Caxias para fazer a qualificação técnica. Oportunidades para licenciados em informática e bacharéis em ciências da computação, tecnólogos em análise de sistemas, sistema de informação e graduação em agronomia, veterinária, zootecnia, engenharia de alimentos, engenharia florestal e ambiental e bacharéis em ciências contábeis. Os selecionados não terão vínculo empregatício com a instituição. Trabalharão até 16 horas semanais com o valor de R$ 50 por hora de trabalho. O orçamento para o seletivo já está garantido. Esse orçamento já estava previsto, a presidenta Dilma já assinou, já sancionou a lei orçamentária e nós só estamos aguardando a descentralização desse recurso. Então, o pagamento das bolsas dos docentes que venham ser selecionados, ela não está comprometida, né? Receberão suas bolsas normalmente. São 12 vagas para atuação no período de 2015.2, de julho a novembro, nos turnos matutino e noturno. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 8 ao meio-dia até o dia 11 de maio, somente de forma presencial, na coordenação do Pronatec, Sala B17, Campus IFMA Caxias. O edital completo consta no site da instituição www.ifma.edu.br. Muito bem, tá aí, é o IFMA. Falei IFP, né? É o IFMA. Portanto, aí, você que é educador e deseja uma vaga, né, para poder ministrar essas aulas aí de cursos técnicos, a oportunidade está aí, até dia 11. Corre lá no IFMA e faça a sua inscrição. Ok? Nós vamos... Inclusive tem umas informações aqui para a gente também compartilhar com você. Mas agora nós vamos entender até um pouco mais sobre terceirização, porque eu vou pedir aí, só dando uma informação, você sabia que, Marivaldo, tu lembra daquele juiz, inclusive a população de casa também deve lembrar daquele juiz que bloqueou os bens do Ike Batista. Ele foi retirado do caso, né? E agora o juiz que assumiu, ele devolveu os bens do Ike Batista, né? Incrível, né? O juiz queria ficar com as coisas do Ike Batista, levou os carros para a casa dele, mas coisa. O que eu acho é que a punição para juiz que faz isso ainda é pequena. Ele simplesmente foi aposentado compulsoriamente. A punição, vai se aposentar. É a punição. E aí continua mamando o dinheiro. Punição dessa daí é muito boa, né? Marivaldo, a gente vai exibir aí, antes da gente entrar naquele outro assunto, do assunto da terceirização e os discursos das autoridades no Dia do Trabalhador, e analisar de que maneira isso tem a ver com a nossa vida, eu quero exibir aí uma reportagem sobre os ex-governadores. Tem uma polêmica, porque, não sei se você concorda também, mas muita gente não concorda, que ex-governantes recebam ou continuem recebendo salário depois que deixam os seus cargos. Veja na reportagem, entenda essa polêmica também aí. Roda aí. A discussão foi lançada. O Sindijus, que é o Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão, abriu debate sobre a aposentadoria concedida para ex-governadores do Maranhão. Aqui no estado, mesmo não contribuindo com a Previdência Social, eles têm direito a uma aposentadoria vitalícia no valor igual aos vencimentos do cargo de desembargador estadual, o que corresponde a mais de R$25 mil. Ou seja, basta cumprir determinado período no cargo para ter o direito garantido. A ex-governadora Rosiana Sarney é a mais nova beneficiada. Ela, que também já é funcionária aposentada pelo Senado Federal, teve a concessão feita em dezembro de 2014. Além de Rosiana Sarney, todos os ex-governadores e até mesmo esposas recebem o benefício.
O sindicato quer o fim dessa regalia e já protocolou uma ação no Ministério Público Federal. Nós não entendemos por que para o trabalhador, para que ele se aposente, é necessário 30, 35 anos de contribuição e para ex-governadores o simples exercício do mandato já lhe garante uma pensão vitalícia e no caso do Maranhão o valor é o vencimento de um desembargador do estado do Maranhão no valor de cerca de 26 a 27 mil reais por mês. Além disso, o Sindijus pediu cancelamento do artigo 45 da Constituição Estadual, o que cancelaria todas as aposentadorias concedidas até agora e as futuras também. Ex-governadores como José Sarney, que ficou no cargo entre 1966 e 1971, João Castelo, governador entre 1979 e 1982, Epitácio Cafeteira, governador entre 1987 e 1990, João Alberto, governador entre 1990 e 1991, Edson Lobão, que ficou no cargo entre 1991 e 94, e José Reinaldo Tavares, governador entre 2002 e 2000. A aposentadoria, o que provoca indignação, já que a legislação brasileira vigente prevê o direito à aposentadoria em cargos públicos somente quando há contribuição, o que não acontece nos casos de governadores. Para o vice-presidente do sindicato, o direito à aposentadoria nesses casos fere a Constituição brasileira. Nós apenas estamos procurando que o Maranhão se adeque, ao que preceitua a Constituição Federal brasileira. Nós queremos apenas que os princípios republicanos da isonomia, o princípio contributivo da previdência social e o princípio da moralidade sejam respeitados no nosso Estado. Concordo plenamente aí. O cidadão comum, que, assim como eu e você, você que está em casa, nós temos que contribuir quase que 30 anos. Aí o governador passa 4 anos lá e aí já tem uma aposentadoria vitalícia. Rapaz, mas que falta de vergonha, né? E só de 25 mil, só é pouquinho, 25 mil. Rapaz, que falta de... E não, ainda tem detalhe, ainda tem as esposas também recebem. Também tem uma gratificaçãozinha para as esposas. Caiu, inclusive, um dia desse, depois da pressão, veja só como a pressão popular funciona. O Eduardo Cunha, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados, ele propôs uma ideia aí de que as esposas tinham que ter dinheiro também para pagar suas passagens, para acompanhar seus maridos deputados. Que coisa! Depois que houve uma manifestação muito forte, ele desistiu da ideia. Então a gente percebe aí que tem gente querendo legislar em causa própria. Calma aí. Grande abraço aí para o meu amigo Clidenor Filho. Clidenor Guimarães está ali no Jornal Diário de Caxias. Está acompanhando o nosso programa. Ele e o jornalista Emanuel Pereira. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Gilvaldo Quiseiro, que também tem um blog, o Divã das Palavras. Se você quer filosofar, viajar no mundo das ideias, acesse lá no meu amigo Gilvaldo Quiseiro lá no Divã das Palavras também. Abraço, Gilvaldo. Também meu amigo Clidenor, um abraço aí para você. Muita gente acompanhando nosso programa aqui. A gente nem divulgou, inclusive eu vou esperar o novo formato do programa, Se a gente, na hora que inaugurar os estúdios aí, para a gente voltar com aquela linha interativa aí, no momento a gente vai suspender, tá? A gente vai comunicar as informações aqui. Mas é importante que esse diálogo com as pessoas que participam sempre do programa, ok? Nós temos tempo ainda? Roda aí, Marivaldo, tem uma matéria aí que é sobre um fórum de aprendizagem que foi realizado. Foi realizado em São Luís, Fórum Estadual de Aprendizagem Profissional. Você vai entender o quanto foi importante esse fórum, porque trouxe um ministro. Aliás, o governo estadual, depois dessa nova gestão, o Maranhão já foi visitado por 6 ministros já, o que mostra a capacidade de articulação
de diálogo que o atual governador tem com o governo federal. E isso vai implicar em mais investimentos para o Estado. Roda aí. Antes do lançamento do fórum, o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, o governador Flávio Dino e o secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária, Julião Amin, deram entrevista coletiva para explicar como pretendem inserir os jovens maranhenses no mercado de trabalho. Hoje, eles são apenas 3.000 em todo o estado, mas a meta é chegar a 5.000 até 2016 e 17.000 até o final deste governo. Nós precisamos de descentralização, a Secretaria de Determinação sobre o governador, que o Estado, através da sua Secretaria de Trabalho, distribui os municípios. Em todo o Brasil, o objetivo é beneficiar 1,5 milhão de adolescentes e jovens. É criar uma cultura, desenvolver um grande debate, fazer essas parcerias com os governos estaduais, governos municipais, federações de indústria, federações de comércio, centrais sindicais, sindicatos, a sociedade civil organizada, para que a gente consiga êxito nessa meta que é, esse ano, incluir 1,5 milhão de jovens. Alice já teve uma experiência de trabalho que durou apenas 4 meses e espera ser um dos jovens beneficiados com a iniciativa do governo do estado. Essa experiência para mim foi um aprendizado muito grande por ser meu primeiro emprego e estou fora do mercado de trabalho, mas estou correndo, estou em busca, apesar de estar um pouco difícil, mas a gente com conhecimento maior, através desse fórum que hoje eu estou aqui, eu vou conseguir sim. O lançamento do Fórum Estadual de Aprendizagem Profissional e Inclusão de Adolescentes e Jovens no Mercado de Trabalho contou com a presença de autoridades políticas, representantes das instituições parceiras e centenas de jovens, esperançosos com o resultado desse espaço de debates que promete buscar a inserção dos aprendizes no mundo profissional. Vamos lançar o Plano Mais Empresas, que é um pacote de incentivos inédito na história maranhense, redução de tributos, incentivos fiscais, medidas de simplificação, visando exatamente ampliar o investimento. Nós temos essa meta da política pública, de garantir a intermediação entre o mercado, os interessados em trabalhar, os jovens e também as empresas. Muito bem. Marivaldo, eu quero pedir aí, eu aproveitar aqui a fala do governador Flávio Dino. Vá lá na pasta do debate democrático lá, você vai buscar uma matéria sobre a rota das emoções. Tá na pasta aí do debate democrático, que eu acabei de converter o arquivo, porque a gente vai mostrar, inclusive o governador, desde o primeiro discurso que ele fez lá na posse, em São Luís, ele disse o seguinte, que vai ser um incentivador da rota das emoções. E esta semana ocorreu o lançamento do Salão de Turismo da Rota das Emoções, que vai acontecer em Jericoacoara, no Ceará. E você vai entender por que só o Sebrae garantiu que a Rota das Emoções não se acabasse ao longo de 6 anos, de cerca de 10 anos. Já a gente exibe essa reportagem, mas agora eu gostaria que você acompanhasse o que... Pronto, Marivaldo encontrou aqui o arquivo. Vamos rodar essa reportagem, Marivaldo, para que as pessoas entendam. Só o Sebrae investiu mais de 10 milhões de reais nesse período e gerou muitos empregos. Se os governos... Se os governos tivessem a responsabilidade de se juntar para investir na infraestrutura, poderiam ter sido gerados muito mais empregos. Roda aí. O Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, deu o pontapé inicial para a 3ª edição do Salão de Turismo da Rota das Emoções. O lançamento é feito nesta quarta-feira, tanto em Teresina quanto em Parnaíba. O Salão do Turismo será realizado de 25 a 27 de junho em Jericoacoara, no Ceará. As 2 últimas edições foram realizadas, respectivamente, em Teresina, no Piauí, e em Barreirinhas, no Maranhão. O Salão de Turismo tem por objetivo promover a Rota das Emoções
Emoções, que é composta por destinos turísticos no Maranhão, Piauí e Ceará. O roteiro é considerado um dos melhores do Brasil, reconhecido pelo Ministério do Turismo. Dentre os principais atrativos, destacam-se o Delta do Parnaíba, no Piauí, o único em mar aberto das Américas, além do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e Jericoacoara, ambos marcados pelas belezas naturais, turismo de aventura, praia, esportes, cultura, negócios e artesanato. A participação do poder público ela é fundamental desse roteiro, que tem muitos problemas ainda de infraestrutura, como acesso, estrada, sinalização turística, promoção da própria rota, junto aos destinos indutores de turismo nacional e internacional, que são ações ou atividades inerentes ao governo. Divulgamos a Rota das Emoções na Alemanha, na Inglaterra, em Lisboa, em vários eventos onde a Embratur estava, ela abriu espaço para a Rota das Emoções por reconhecer a importância desse roteiro. Fizemos trabalho abordando a sustentabilidade dos meios de alimentação, dos hotéis, enfim, todo um trabalho para manter o processo de desenvolvimento desse roteiro, manter os empresários aumentando seu faturamento, gerando mais empregos, que esse é o principal objetivo. Em 10 anos, a Rota das Emoções recebeu somente através do Sebrae cerca de 10 milhões de reais em investimentos, que resultaram em outros 200 milhões, tanto a empreendedores quanto para a sociedade, que indiretamente é beneficiada com a qualificação dos destinos turísticos. O projeto Salão de Turismo foi iniciado em 2013 e este ano também deseja retomar o consórcio Rota das Emoções, que visa envolver o poder público de cada estado. A articulação política para a Rota das Emoções é importante para trazer investimentos em infraestrutura nos principais destinos turísticos. Este é o grande desafio, segundo o superintendente do Sebrae do Ceará, Joaquim Cartacho, para que tanto a classe empresarial quanto as comunidades possam sair fortalecidas. Então foram investidos mais de 10 milhões de reais e isso gerou mais de 290 milhões de reais de renda e mais de 7 mil empregos nesses 10 anos. O que é preciso compreender que um projeto dessa natureza, que envolve essa diversidade ambiental, essa diversidade cultural, a diversidade política, ele não é um projeto de curto prazo. Então são 10 anos para consolidar os destinos. Vamos lançar um desafio que é incluir Teresina, como portão de entrada na Rota das Emoções, haja vista que Teresina hoje está sendo contemplada com uma linha aérea, Teresina Parnaíba, Nós vamos passar, a partir do dia 15 de maio, vai ter uma outra companhia operando Teresina Parnaíba e com isso você fortalece todo esse conceito de Teresina também ser um portão de entrada para a Rota das Emoções. O que significa? Inclusive eu tive a graça de fazer essa reportagem aí. O que significa isso? O governador Flávio Dino foi presidente da Embratur. Ele esteve à frente da Embratur e incentivou muito o turismo. Então, o que a gente espera é que o turismo no Maranhão também seja fortalecido com a inclusão do governo do estado nesse pacto que existia, mas que o governo Rosiana Sarney, a Rosiana simplesmente saiu da articulação da Rota das Emoções. Ou seja, onde deveriam estar sentados o governo do Maranhão, o governo do Piauí e o governo do Ceará, o Maranhão simplesmente saiu do bloco. Por quê? Aí é agora que o Sebrae está com esse salão, que é voltar a incentivar os governos, e o Flávio Dino ele já demonstrou interesse. Tomara que os investimentos aconteçam, porque o turismo no Maranhão, o Maranhão é lindo, precisa ser promovido, só isso. Gente, nós vamos ver agora os discursos das autoridades políticas do nosso país. Vamos começar pelo governo do Maranhão. O que Flávio Dino, governador do Maranhão, disse aos maranhenses em sua mensagem do Dia do Trabalhador? Roda aí. Nesse 1º de maio, quero aqui fazer uma homenagem àqueles que são os grandes responsáveis pelo crescimento do Maranhão, os nossos trabalhadores. O nosso compromisso é implantar um novo modelo de desenvolvimento que faça com que as nossas riquezas possam levar justiça a todos os trabalhadores. Por isso,
nós estamos dando apoio especial para as vocações econômicas locais, para as micro e pequenas empresas, para a agricultura familiar, para novos investimentos que se comprometam a gerar riqueza e emprego para quem vive aqui. Defendemos e praticamos uma política de defesa do trabalho e dos direitos dos trabalhadores. Uma política que combate as condições precárias de trabalho e estrutura as carreiras do serviço público, como deve ser. E assim, nós estamos trilhando o caminho que nos leva ao Maranhão de todos nós. Feliz dia para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Maranhão. Na mensagem do governador, eu gostaria de destacar duas coisas. Primeiro, o compromisso que ele demonstrou aí na fala com o concurso público. Entendam bem, concurso público, como deve ser. Essa foi a frase no final que em seguida ele disse. O trabalhador precisa ser incentivado, seguir carreira também. Ou seja, é um compromisso aí que a gente que está assistindo a televisão, nós precisamos ouvir o governante, entenda? Porque é isso que eu faço, Não quer dizer como é que eu faço quando eu assisto uma fala de um governante. É olhar o que ele fala e perceber na prática se ele faz realmente isso. Então, o governador sinaliza para um modelo de desenvolvimento ou de gestão diferenciada daquilo que foi praticado. Porque o que não houve foi gestão no passado. A prova está aí. Inclusive, a governadora Rosana vai ser chamada na CPI lá da Lava Jato agora, né? Por quê? Porque houveram desvio de conduta. Então, nós precisamos olhar, observar o que os nossos governantes estão falando e também cobrar aquilo que eles falam. Não é só ouvir e achar bonito. Ei, mas fala bonito esse governo. Não é bem assim. O dinheiro... Aliás, eu quero só ressaltar aqui o que eu estava conversando aqui com os nossos colegas. Nada nesse país é de graça. O que nós chamamos de público é pago com o nosso dinheiro. Então não tem nada público, não. Tudo é privado nesse país. Até a saúde pública que a gente diz que utiliza, que é pública, é privada. Porque nós pagamos, sai do nosso bolso. Quero ver o que o presidente do Senado disse aos brasileiros. Roda aí. Neste 1º de maio, Dia do Trabalhador, sempre é preciso lembrar de que lado está o Congresso Nacional. O Congresso Nacional está e sempre estará ao lado dos trabalhadores e contra todos aqueles que, venham de onde vierem, tentar impor aos trabalhadores, aos mais pobres, mais sacrifícios, sobretudo neste momento em que a economia não vai bem. O Congresso Nacional não será um mero espectador do ajuste fiscal. Por isso, proponho, em nome do Congresso Nacional, o Pacto pela Defesa do Emprego. O que é esse pacto? É um pacto temporário, transitório, com hora para acabar. Só permanecerá enquanto durar a recessão até que o Brasil volte a crescer. Durante o período do Pacto pela Defesa do Emprego, temos que ter o compromisso do governo e do legislativo de não criar nenhuma regra que prejudique o trabalhador, nenhuma medida que cause dano ao emprego. Nesse pacto, vamos propor estímulos para os setores mais intensivos em mão de obra. Um exemplo é aumentar as compras governamentais das empresas que criarem mais empregos. Uma outra iniciativa seria os bancos públicos oferecerem mais créditos com juros menores àqueles que podem gerar mais empregos. É preciso ter meta fiscal, claro, é preciso ter meta inflacionária, claro, mas devemos definir com igual rigor a meta de empregos, ainda mais durante o ajuste e a recessão da economia. Muito obrigado a todos. Então aí você percebe que o presidente do Senado, do Congresso aí, ele propõe ao governo federal um pacto pelo emprego. Ele reconhece que há uma crise no governo do país, mas ele
o que ele sinaliza aí é de que os empregos devam ser preservados. E para isso, esse pacto, que segundo ele é temporário, aí, deve permanecer até a crise passar. Enquanto isso, para não desempregar, para que não haja o desemprego em massa no país, ele quer incentivar alguns setores. E aí ele diz aí, como o próprio senador Renan Calheiros falou, ele propõe que o governo compre, é uma das medidas só, compre de setores Y e X aí da economia, né, para não comprar de outros. E assim continuar, é uma das iniciativas. Vamos ver o que a presidente Dilma Rousseff disse. Ela propõe, inclusive, diálogo. Roda aí. O Brasil vive hoje em plena democracia. Por isso, temos de nos acostumar às vozes das ruas, aos pleitos dos trabalhadores. Temos de reconhecer como legítimas as reivindicações de todos os segmentos sociais da nossa população. Temos de nos acostumar a fazer isso sem violência e sem repressão. Para isso, nada melhor que o diálogo franco e transparente entre o governo e a sociedade. Por isso, criei neste 1º de maio o Fórum de Debate sobre Políticas de Emprego, Trabalho, Renda e Previdência Social. Participam desse fórum as centrais dos trabalhadores, os representantes dos aposentados e pensionistas, os representantes dos empresários e o governo. A pauta dos trabalhos que propomos ao fórum é sustentabilidade do sistema previdenciário, bem como regras de acesso, idade mínima, tempo de contribuição e fator previdenciário. Propomos ainda como pauta políticas de fortalecimento do emprego, do trabalho e da renda, medidas de redução da rotatividade, de formalização e aumento da produtividade do trabalho. Caberá a nós todos encontrarmos a melhor estratégia e definir os mais eficientes instrumentos para que possamos atingir os nossos objetivos de fazer o Brasil crescer, aumentando emprego e renda de todos os trabalhadores. Queremos, por meio do diálogo, construir consensos, evitando a violência e respeitando o direito de opinião e de manifestação. Inclusive, aí, esse diálogo que a presidente fala, e do ponto de vista político, a estratégia é interessante, porque ela quer dialogar para qualquer decisão que o governo vai fazer, sejam aqueles assuntos que vão impactar a Previdência, né? Inclusive, só para você ter uma ideia, já começaram esses diálogos. Vejam bem, no texto que foi aprovado no último dia 29 agora, não teve toda aquela discussão no início do ano sobre a retirada ou para o alongamento da contribuição para ter acesso à aposentadoria, do seguro-desemprego, as regras que mudaram. Antes, a proposta inicial era que você trabalhasse 18 meses, era a ideia inicial. Você tinha que trabalhar 18 meses, né, nos 2 últimos anos da demissão, para ter acesso ao seguro-desemprego. Mas essas conversas que aconteceram permitiram que a Câmara dos Deputados aprovasse, saiu aprovado isso aí, e agora vai para o Senado, que reduzisse de 18 para 12 meses. Já é uma conversa. Então, a presidente está enfrentando a popularidade dela está lá embaixo, está assim num momento de crise política, ela resolveu partir para o diálogo. Ou ela faz isso, ou a coisa tende a piorar. Esse discurso dela aí daria mais para a gente analisar aqui, mas o nosso tempo já está esgotado. Mas a gente vai, inclusive, colocar um vídeo da presidente, o que o governo federal pensa sobre a terceirização também, que a gente vai tratar desse assunto com mais propriedade. Qual foi o texto da proposta que foi para o Senado e qual é a missão do Senado em mandar esse texto para a presidência. Inclusive, tem manifestação marcada para o dia 8, porque essa proposta tende a ser votada no Senado no dia 12 desse mês. As centrais sindicais estão se mobilizando para tentar fazer com que a terceirização
não aconteça nas atividades meio e nem na atividade fim no setor privado. Porque o texto que foi lá para o Senado, da Câmara para o Senado, prevê a terceirização de atividades meio e atividade fim no setor privado. Ou seja, professor de atividade privada vai ter que estar ligado a uma empresa para poder trabalhar numa faculdade. Isso deve ser mudado lá no Senado. Mas isso a gente vai discutir com mais propriedade no próximo programa, que eu vou tentar trazer pessoas aqui para enriquecer o debate. Ficamos por aqui, voltamos no próximo sábado com mais um programa Debate Democrático. Grande abraço. Rádio na TV. Oferecimento. Luar Magazine. É vestir e se apaixonar. Sabiá da Sorte. Começa agora. Programa Rádio na TV. Com Lúcio Mauro.